Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Cripto TV. E hoje vamos falar de mempool, um nome que às vezes nem todo mundo conhece, mas que é extremamente importante para você que usa Bitcoin. Quando a gente fala talvez de explorador de blocos, às vezes você ouviu falar que a mempool está cheia. Às vezes você comprou, né, um Bitcoin com a Sovereign Swap, que está aqui em cima, o Telegram deles, e eles te mandam, né, um comprovante da transação, como por exemplo esse que eu estou mostrando aí agora, e você não sabe o que que é isso, você nunca viu, e o que fazer com essa informação, né? Bom, aqui eu quero trazer um pouquinho sobre o que que é a mempool, o que que ela significa, o que que ela representa e o basicão do que você pode fazer para usá-la da forma correta. Bom, vamos considerar então uma situação de fato que tenha mais contato com a realidade, que é você, por exemplo, fazendo uma transação de Bitcoin de verdade e quando você faz uma transação de Bitcoin, você obviamente paga uma taxa de rede, gera um hash da transação, né? Como se fosse uma identificação da transação. E beleza, o que que eu faço com isso? Como que eu comprovo que eu te mandei um Bitcoin? Como que você comprova que você me mandou o Bitcoin? Como que eu sei que eu vou ou não receber esse Bitcoin? Tá aqui, ó. Isso aqui que você pode ver, além de ter o nome transação, tem também esse link aqui, clicável, que na verdade vai trazer para cá, né? Que é nada mais do que o que a gente chama de hash da transação, ou é o ID da transação, é a identificação mesmo dessa transação que ocorreu. Essa transação que ocorreu, como você pode ver aqui, ela aconteceu há 3 minutos atrás e ela provavelmente será, né, completada ou confirmada, adicionada a um bloco, se você quiser, em aproximadamente 19 minutos. Foi pago uma taxa de 1.360 sats, o que dá em média 0,92 dólares, tá? E numa taxa, que a gente vai falar também um pouco daqui à frente, de 8 sats por virtual byte. Cara, o que que é essa loucura toda? Calma. A gente mal começou a aula e estamos falando desse tanto de coisa. O que que acontece? Quando você faz uma transação de Bitcoin, você recebe esse ID aqui que a gente falou, que é o hash da transação. Isso aqui é a confirmação que você fez um envio. Não é a confirmação de fato ainda, não é que o cara recebeu o Bitcoin que você mandou, mas mostra que foi feito um envio para alguém. O que que a gente avalia, o que que a gente geralmente usa, se você for comprar, por exemplo, ali na Sovereign Swap, você vai receber esse hash de transação como uma confirmação da venda que foi feita. Por quê? Se você olhar aqui abaixo, a gente tem um envio de uma carteira para outras carteiras. Em alguma dessas situações aqui vai ter a sua carteira. Se você está recebendo o dinheiro, sua carteira estará aqui no lado de quem recebe, junto com o valor em Bitcoin que foi recebido. Se você enviou, sua carteira estará do lado de cá, com o valor que foi enviado. Simples assim, tá? E aí, o principal que a gente avalia é essa questão aqui, ó, que está em vermelho. Não consigo marcar, mas é isso aqui. O que está em vermelho está escrito unconfirmed, ou seja, não foi confirmado ainda, mas muito provavelmente em até 29 minutos, como consta aqui, essa transação será confirmada e vai mostrar para a gente então que você recebeu ou de fato enviou esse Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin ele só é de fato garantido que foi enviado ou recebido depois que ele tem confirmações na blockchain. Aqui você tem apenas uma transação que foi realizada por uma carteira, mas ainda não foi confirmada. Lembra que para você ter realmente o envio de Bitcoin, você tem que ter essa informação espalhada por todos os nós que confirmam, né, que houve essa transação? Então, é mais ou menos essa a ideia. Isso aqui, então, é meio que o básico de mempool que você usaria numa situação assim bem prática, né, de transação, de envio e etc.
Mas beleza, vamos agora para uns pontos talvez não tão básicos, mas que são importantes a gente avaliar. Eu estou aqui na página principal da Mempool agora, tá? É a mesma coisa que eu daqui clicar aqui. Ele vem para a página principal. Na página principal da Mempool, você pode olhar aqui em cima, você tem vários blocos, né? E eles identificam coisas distintas. Falando rapidamente, cada um desses é um bloco na blockchain do Bitcoin. Como você pode ver, eles são numerados, né? Que é o 83569, 835.620 e assim em diante. O próximo será o 835.621 e assim vai. Aqui você tem alguns dados básicos que você pode ver, né? O tamanho médio do bloco, quantas transações foram, há quanto tempo atrás ele foi minerado, qual que foi a pool responsável pela mineração desse Bitcoin e a taxa média envolvida nesse bloco, tá? Ah, basicão, não é todo mundo que vai usar essas informações e essa é uma aula assim bem mais premium, mais longa, não tem por que a gente falar tanto sobre isso aqui. Mas uma coisa que vai realmente fazer sentido para todo mundo é isso aqui, ó. A taxa. Todo mundo vem na Mempool para olhar as taxas envolvidas. Então, olha só, você tem transações sem prioridade, baixa, média e alta prioridade para que essa transação que você fez seja incluída no bloco. Quanto mais alta a prioridade, mais rápido ela vai ser inclusa no bloco. Só que para incluir essa transação de forma mais rápida no bloco, obviamente que você tem que pagar mais para que o minerador veja, olha, é interessante eu botar essa transação no bloco e então ela seja confirmada mais rapidamente, tá? Nesse caso aqui, a gente tem diferentes preços para cada tipo de prioridade. Hoje, você tem uma mempool extremamente barata, uma média aqui de US$ 1, menos que US$ 1 para você fazer uma transação. É muito barato considerando, obviamente, a blockchain do Bitcoin que já teve preços maiores. E também o fato de, né, você ter todos os benefícios do Bitcoin, eu acho que é super válido você pagar R$ 5 que seja para fazer uma transação aqui. Então, a transação high priority, no caso, a de maior, mais alta prioridade, você vai pagar o que a gente chama de 10 sats por V-byte. Nesse momento seria o referente a 0,94 US$ Então, super acessível. A gente fica de olho nessas taxas porque quando você vai fazer um envio para outra pessoa, quem envia paga, ou sai da carteira, né, de quem envia, essa taxa de rede. Então, às vezes, a taxa de rede sobe demais. E aí fica difícil de você usar o Bitcoin on-chain aqui, que é o que a gente está falando, para fazer transações. Então, são coisas a serem avaliadas, tá? Aqui a gente tem algumas questões básicas como por exemplo, transações recentes, aqui envolve RBF, não é o caso da nossa aula aqui, mas essas transações recentes aqui, foi até de onde eu tirei aquela transação lá, que eu havia mostrado na primeira tela lá, dando um exemplo de uma compra na Sovereign Swap lá. Eu cliquei na transação, como vocês viram, eu falei, é uma transação onde eu clico no hash da transação, é o identificador da mesma. E se você for olhar, apesar dela não estar confirmada ainda, foi pago um pouco mais do que o que está na mempool como alta prioridade. Lembra que a gente viu que alta prioridade seriam 10 sats por V-byte neste momento? O cara pagou um pouquinho mais porque ele quer que ela seja finalizada mais rapidamente. Você tem uma transação aqui de 7 bitcoins, para você ter uma pequena ideia, tá? Bom, isso aqui é um basicão sobre mempool. Você tem algumas opções interessantes aqui, que são alguns gráficos que são válidos de você olhar. Tem alguns dados sobre Lightning Network também, etc. Alguns dados sobre mineração, se você se importa. Ranking de pools, gosto muito de olhar isso para a gente saber quais que são as pools que mais dominam o mercado de ASICs, né, e consequentemente de mineração de Bitcoin. Tem o grande detalhe, né, que você tem uma porcentagem absurdamente grande de pools de mineração que são dos Estados Unidos, mas isso é assunto para outra hora. E, enfim, isso é basicamente, né, o uso
Da mempool, eu tenho também, a gente está montando um curso e tudo mais, a gente tem um material um pouco mais premium, se a gente for olhar, onde a gente explica tudo isso de uma forma melhor, né? E eu queria trazer algumas coisas desse material, só para que vocês entendessem melhor. Eu falei sobre SATs por VByte, né? Que é uma medida do custo das transações, e eu queria só passar um pouquinho sobre ele aqui, né? A explicação que você vai achar se você for vasculhar o site da Mempool é bem essa que está aqui, que eu estou trazendo para você. Olha só. A prioridade de uma transação de Bitcoin pendente, ela é determinada pela sua taxa de comissão, ou fee rate. As taxas de comissão são medidas em sats por VByte, que são satoshis por virtual byte, que a gente viu agora há pouco, que estava em 10. O cara que queria pagar uma transação mais rápida pagou 14,6, por exemplo, aquela transação de 7 bitcoins, e assim vai, tá? Isso varia. Usar uma taxa de comissão mais alta em sats por VByte para uma transação de Bitcoin geralmente resulta em uma confirmação mais rápida do que usar uma taxa de comissão mais baixa. Isso é até bem óbvio. No entanto, as taxas de comissão mudam com o tempo, então é importante verificar as taxas de comissão sugeridas imediatamente antes de fazer uma transação para evitar que ela fique presa. Você já fez um envio de Bitcoin e avaliou que ela demorou demais, às vezes mais até do que o previsto, para ser completada? O que acontece? Você fez um envio e mandou na taxa mais baixa, para não ter que pagar muito e gastar muito dinheiro. E aí, olhando, né, essa foto aqui, esse print que eu coloquei, né, de um dia que a mempool estava, por exemplo, a baixa prioridade a 15 sats por VByte, e aí você, não, eu vou mandar baixinho, vou mandar a 15 que vai, daqui a pouco tá completa. Só que aí do nada aumenta o preço da mempool, aumenta para 20. A sua de 15 vai ficar na fila indefinidamente até que a taxa da rede no geral abaixe para 15 ou algo próximo disso. Por isso que às vezes você tem algumas transações que ficam presas, tá? Então, assim, é algo interessante de ser falado. Não, não quero abordar tudo porque realmente é uma coisa muito complexa, né? A gente tem uma aula até bem grande aqui. A gente traz alguns assuntos como, por exemplo, a saúde do bloco. Eu não sei se você já chegou nesse ponto para falar do Bitcoin, mas se você for olhar na mempool, existe uma questão que é o quão saudável é o bloco, porque o bloco ele pode ser ou não alterado antes de ser minerado, obviamente, pela pool que está fazendo aquela mineração. Se você começa a tirar e colocar muita transação a revelia, né, por exemplo, a pool de mineração opta por colocar certas transações e tirar transações que em tese seriam da vez, você começa a cair a saúde do bloco, que é o que está sendo representado aqui, marcado em vermelho também. É um ponto interessante, né? A gente traz outras questões acerca de como que funcionam as partes mais visuais, né? Não são gráficos, mas são a forma como a mempool mostra pra gente que são blocos que são transações. Isso aqui não são blocos na blockchain, não. Isso aqui são transações e essas transações vão eventualmente compor um bloco. São ideias interessantes, um pouco mais para frente, eu diria, né, acerca do que é a temática mempool, que também é muito importante. Mas, retomando toda essa história, para que que você tem que saber isso? Olha, depende do ponto que você quer saber. Mas o básico, eu diria que é você entender essa parte aqui, ó. Taxas de rede. Você que vai eventualmente transacionar com Bitcoin, você não vai comprar Bitcoin só para guardar, você vai transacionar porque você quer ter liberdade, óbvio. Você tem que ver essas taxas aqui. Essas taxas, obviamente, são muito mais baixas quando você usa algo como Lightning Network. Por exemplo, é uma bela opção para você usar ainda assim Bitcoin, porém com menos taxas, né, para transações menores. Ou você pode usar outras várias opções. Temos vídeos aqui no canal onde eu explico isso, além do meu e-book também. Tem um link na descrição para você dar uma olhada e aprender a transacionar e aceitar criptomoedas no seu comércio. Tanto faz, mas todos esses casos aqui são importantes.
Bom, no mais é isso. Uma aula super simples, mas que mostra para você um pouco do funcionamento da Mempool. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, por favor. É muito importante que vocês façam isso, tá? E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado.